Olá, amantes de mistério, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Thaís e se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui para vocês me seguirem lá também. Lá eu vou postar enquetes, perguntas e vocês também podem me mandar sugestões de vídeos para fazer aqui para vocês. Eu vou estar postando no meu TikTok todos os dias vídeos mais curtos sobre casos também, então se vocês quiserem me seguir lá eu vou deixar aqui. E é isso, vamos, sem mais delongas, vamos começar. Liane Friedenbach nasceu no dia 6 de maio de 1987. Filha do advogado Ari Friedenbach, ela vinha de uma família de classe média alta e estudava em um dos melhores colégios de São Paulo. Ainda nesse colégio, ela conheceu o Felipe Café, que logo se tornou seu namorado. Nessa época, eles estavam estudando para o vestibular e, mesmo assim, eles tiveram a ideia de comemorar os 2 meses de namoro fazendo uma viagem para acampar. Então, como fazia muito pouco tempo que eles estavam juntos, eles preferiram não contar aos pais aonde iam. Então, a Liana disse para o pai dela que ia numa excursão para Ilha Bela e o Felipe disse para a mãe que ia acampar, mas não disse com quem ia. Então, a mãe dele logo imaginou que ele iria com amigos, porque ele sempre fazia isso, né? Então, é aqui nessa parte onde realmente começa a nossa história. Era sexta-feira, dia 31 de outubro de 2003, quando o casal saiu em direção ao município de Embu-Guaçu, na intenção de comemorar os 2 meses de namoro. Já dentro do ônibus, que era uma viagem de cerca de 2 horas, o casal já chamava muita atenção, já que Embu-Guaçu era uma cidade de interior, onde todo mundo se conhecia, e eles tinham formas bem mais... roupas muito boas, e carregavam muitos pertences também. Então, logo ali, as pessoas já começaram a reparar muito neles, e principalmente na Liana, que era uma menina muito bonita. Já na mata, perto de onde eles levantariam o acampamento, Liana e Felipe deram de cara com 2 figuras. Eram elas Roberto Aparecido Alves Cardoso, mais conhecido como Champinha. Ele tinha 16 anos na época, tinha problemas com a aprendizagem na escola e por isso abandonou bem cedo. A família dele tinha pouco dinheiro e Champinha já era conhecido na cidade por ser violento e encrenqueiro. Ele já tinha envolvimento em um assassinato que aconteceu no ano de 2001. Ele deu 2 facadas em Liberato de Andrade e todo mundo só conhecia ele pelo apelido de Champinha. No momento em que o Champinha viu o Felipe com a Liana, ele estava acompanhado de seu amigo, que era ele, Paulo, mais conhecido como Pernambuco. Eles viram o casal andando pela cidade e logo notaram que eles iriam acampar, já que carregavam mochilas e pertences. Eles continuaram seu caminho e foram para a casa de um outro amigo para beber e fumar. Esse outro amigo para onde eles foram para casa era Antônio Caetano Silva, um caseiro de 50 anos. Durante o encontro dos 3, entre um copo e outro de bebida, eles acabaram decidindo que iriam assaltar o casal Liane e Felipe. E então eles se encaminharam para o local onde eles estavam, não foi muito difícil de achar, já que eles eram acostumados com aquele local, com aquela região de mata. E então, assim, ficou de noite, eles foram ao encontro do casal, chegaram e rasgaram a barraca com um facão, que também foi usado para servir de ameaça para o casal. Só que a Liane e o Felipe não tinham pertences valiosos e nem muito dinheiro. E foi o suficiente para eles decidirem que então ali começaria o sequestro de Liane e Felipe. É nesse momento então que o Champinha ele separa o Felipe e a Liana, ele coloca a Liana num cômodo e o Felipe em outro, e aí começariam a noite de terror deles. A Liana ela foi violentada por diversas vezes durante a noite pelo Paulo e pelo Champinha, enquanto o Felipe era torturado e ficou amarrado o tempo inteiro. A Liana foi descrita como o tempo inteiro ela estava em estado de choque. Ela não falava, ela não reagia e o Felipe não tinha nenhum tipo de ação, já que ele estava totalmente amarrado, amordaçado e já tinha apanhado também. Na manhã seguinte, eles pegam o casal bem cedo, não era nem 6 horas da manhã, então eles caminham alguns quilômetros floresta adentro e ali eles veem que o Felipe não vai ter nenhum tipo de serventia para eles. Então eles decidem que ele seria o fim deles. O Paulo pega o Felipe e leva ele para um canto um pouco mais afastado. Ele coloca o Felipe de joelhos e ali ele dá um tiro na nuca do Felipe e o Felipe morre na hora. Então eles pegam a Liana e voltam para o casebre.
O pai da Liana tinha falado com ela na sexta-feira, logo depois dela ter saído de casa. Ela disse para ele que estava tudo bem e que ele não precisaria se preocupar. Depois disso, ele tentou contato com ela outras vezes, mas o telefone dela dava sempre desligado, o que ele não estranhou, considerando que ela tinha ido para um lugar onde o sinal não era tão bom. Então, no domingo, o pai da Liana vai até o ponto onde o ônibus dela deveria chegar, mas então o ônibus nunca chega. Então, já achando que algo, prevendo o pior, né? Ele decide ligar para a amiga da Liana e, vendo a aflição, a amiga da Liana resolve contar para ele que ela foi acampar com o namorado. O pai da Liana resolve então ir até a casa do Felipe. Chegando lá, ele fala com a mãe do Felipe e ela diz que eles foram para Embu-Guaçu. Ela também fica surpresa ao saber que o Felipe tinha ido acompanhado da namorada. Então, o pai do Felipe resolve chamar um amigo e eles vão até a cidade de Embu-Guaçu, onde eles ficam rodando e procurando pela Liana até de madrugada, mas infelizmente eles não encontram nada. Em paralelo a tudo isso que o pai da Liana fazia para encontrar ela, a Liana continuava em estado de choque e continuava passando por abusos. Então, nesse momento que o Antônio chega no casebre, acompanhado de um amigo. Esse amigo era Aguinaldo Pires, um alcoólatra da cidade que tinha 45 anos. Naquele momento, o Champinha deixou então que os dois violentassem a Liana e mais uma vez ela foi violentada e estuprada durante toda a noite. O Champinha, ele era o líder daquele grupo, tanto pela agressividade quanto pela imponência que ele tinha. Ele se impôs diante daqueles criminosos e ele era o líder deles. Mesmo sendo todos os outros mais velhos, eles obedeciam e acatavam as ordens do Champinha. Então, na manhã seguinte, ele pega a Liana novamente, leva ela até um lago onde tinha ali próximo, e o irmão do Champinha passa por ali e ele vê a Liana em estado total de choque. Ele decide perguntar pro irmão quem era e o Champinha, de forma fria, fala que era uma namorada dele e simplesmente pega a Liana e volta novamente para o casebre. Enquanto isso, o pai da Liana fazia o possível e o impossível para encontrar ela. Ele conseguiu mover a polícia militar, a polícia civil, as mídias locais e o governo, mas era em vão. Eles procuravam, vasculhavam e infelizmente não encontravam a Liana. E foi então que, vendo o cerco se fechar, o Champinha, vendo que não ia ter jeito para ele, ele decidiu então que aquele seria o fim da Liana. Então ele leva ela até um local mais reservado na floresta e ele desfere 15 facadas na Liana, sendo uma delas na cabeça, não deixando nenhuma chance da Liana sobreviver. O pescoço dela foi brutalmente esfaqueado de forma que chegou a ela foi quase degolada. Então ele joga o corpo da Liana ali em uma vala e vai embora. Ainda nas buscas, poucos dias depois, um delegado da cidade, já sabendo o histórico do Champinha, decide então ir atrás dele. E nessa busca por ele, eles encontram o Antônio e então eles prendem o Antônio. E é aí que o Antônio entrega todos os comparsas e diz a localização do Champinha. Cães farejadores e o COI entram nas buscas e aí então eles entram na mata e é nesse momento que eles encontram o corpo do Felipe já em estado avançado de decomposição. E ao mesmo tempo que isso acontecia, o Champinha finalmente é preso e ele confessa todo o crime de forma fria. Ele diz com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu e inclusive leva a polícia até o corpo da Liana. E é nesse momento que essa história macabra chega ao fim. Participaram ativamente da tortura e da morte de Felipe e dos crimes com Liana, todos liderados por Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha. Antônio Matias Barros foi quem escondeu a arma e manteve o casal em cárcere privado, foi condenado a 6 anos de prisão. Antônio Caetano da Silva, dono do casebre, recebeu 124 anos de sentença. Aguinaldo Pires, pena de 47 anos. Paulo César, o Pernambuco, foi condenado a 110 anos de prisão. O Champinha tinha apenas 16 anos e foi descrito como frio, egocêntrico e impulsivo. Ele foi enviado para a antiga FEBEM, onde ficou internado durante 4 anos. Quando ele ia sair, um laudo foi feito e o considerou como um psicopata com grande potencial.
O Champignon, então, foi enviado para uma unidade de saúde experimental, que foi criada exclusivamente para ele, pertence ao governo do estado de São Paulo. Ele está lá até hoje e hoje ela abriga alguns outros criminosos com problemas mentais que também cometeram crimes graves e que também são considerados um perigo para a sociedade. O pai da Liana, Ari Frembach, é envolvido com o ativismo e com os direitos humanos, e ele entrou para a política para endurecer o estatuto da criança e do adolescente. Essa então é a história do Felipe e da Liana, uma história de amor que por causa de mentira e de mentes perversas terminou numa grande tragédia. Eu trouxe esse caso para vocês porque eu não vejo muita gente falando sobre ele e eu achei interessantíssimo. Achei que vocês iriam gostar, eu espero que gostem. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like. Eu vou continuar postando aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Lá no TikTok eu também vou postar vídeos o tempo todo, mais curtos, mas também sobre casos. E me sigam nas redes sociais. E é isso, meus amores. Muito obrigada por ficarem até aqui. Um beijo enorme, tchau, tchau.